Olá, o Unifra Entrevista está no ar. No dia 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 50 crianças nascidas no mundo sofre do transtorno. Estima-se que no Brasil o número de autistas seja de 500 mil atualmente. Mas o que mais espanta é que o diagnóstico da doença, descoberta na década de 40, ainda é muito difícil e demorado. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio a fonoaudióloga Laíse Kowalczyk. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar primeiro do que é o autismo. Vamos explicar para as pessoas de casa. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, né? Global por quê? Porque ele atinge as áreas da interação social, da comunicação, do comportamento, né? Onde tu observa que esse desenvolvimento da criança, ele não é compatível com o desenvolvimento normal, tá? É em relação, assim, biológica, né? Os cientistas, né, já estão pesquisando que tem uma relação biológica e ele é mais frequente em meninos, né? Cerca de 1 menino para cada 4 ou 5 meninas, né? É comum, quer dizer, hoje em dia nós já evoluímos bastante, né, a nível de diagnóstico, mas ainda assim tu encontra casos que chegam para ti, as crianças às vezes com 5, 6 anos. Né? Eu ia te perguntar sobre os sintomas, quais são os principais sintomas e também quando esses sintomas começam a aparecer. Bom, quando é um autista, assim, digamos, mais severo, mais clássico, pode ser detectado alguns sintomas ainda quando bebê, tá? Aquela criança que muito quietinha, que não interage muito com os pais, não faz contato de olhar, né? Ou então, pelo contrário, uma criança que está sempre chorando, não dorme bem, não se alimenta bem, às vezes não aceita nem direito mamar, né? Por exemplo, uma criança depois dos 6 meses, com 6, 7 meses, tu já vê aquele período da lalação, né, no desenvolvimento da linguagem oral, sílabas soltas, né? Ela geralmente repete o que você diz. Uma criança com 1 ano já diz mais ou menos umas 10 palavrinhas, coisa que não acontece com um autista. Nós não encontramos criança com esse desenvolvimento da linguagem, com esse evolutivo no desenvolvimento da linguagem, né? Uma criança normal, até os 4 anos, ela tem todo o quadro fonêmico pronto, tem todos os sons, já fala, já interage bem, já tem frases, né? Frases completas. E a criança autista, tu não encontra. A criança autista, ela já é mais ecolálica. Quando ela fala, quando ela produz alguma fala, ela vai ser ecolálica, ou seja, vai repetir palavras ou algumas frases, mas sem sentido, sem significado, né? O contato do olhar dela é mínimo, ela tem um contato assim, ela olha para ti e já desvia o olhar, ela não fica olhando, interagindo. Tu pode ver, por exemplo, um bebezinho no seu desenvolvimento normal. Quando ele reconhece uma pessoa, ele sorri para aquela pessoa, ele estende os bracinhos. No autista, tu não presencia isso, num bebê autista, né? Aquela criança que estende, que quer chegar, que quer pegar um brinquedo, vai te oferecer também, né? Isso não é comum nós vermos na criança autista. Então, os pais já vão começar a se dar conta, né? Porque, em geral, é a família que detecta que algo está diferente no seu filho, né? São os primeiros a detectarem que alguma coisa não está bem, né? Algumas crianças até desenvolvem um pouco essa fala, mas ecolálica, e aí a partir dos 2 anos elas param de falar, né? Tem muitos casos que o pai chega... Tem casos de que começa a desenvolver e aparecer os sintomas mais tarde. E aparece mais tarde, né? E aí os pais dizem, não, mas ele falava até os 2 anos, e aí eu pergunto, o que ele falava? Mamama, papai, dá, vovó. Então, quer dizer, aquele início da fala da criança, da produção da fala, e para repentinamente. Aí ela não fala nada, né? E aí tem pais que dizem assim, ai, será que o meu filho é surdo? Será que ele ficou surdo? Ele não fala mais. E é um transtorno genético? Ele pode passar de geração para geração? Olha, tem casos até de gêmeos, de famílias que têm filhos gêmeos,
E também já foi... E os dois são autistas? E os dois serem autistas, gêmeos autistas, né? E já foi relatado, por exemplo, que nós podemos encontrar em famílias mais ou menos uma porcentagem de 10% de chance quem tem um filho autista de vir a ter outro filho com autismo. Não no mesmo grau, algumas vezes, né? Nem sempre vão ser iguais. Eu falei no começo do programa sobre a questão do diagnóstico. Por que ainda é tão difícil no Brasil o diagnóstico e o tratamento? Falta informação por parte dos médicos, por parte da família, das famílias? Olha, o diagnóstico, não vou dizer totalmente falta de informação, né? A gente ouve também que faltam profissionais especializados, mas não é só no Brasil que esse diagnóstico costuma realmente ser um pouco tardio, né? Até porque, como existe também os atrasos de linguagem em crianças que não são autistas, muitas vezes o médico chega e diz assim, não, vai falar. Espera um pouquinho, mãe. Vai falar, vamos dar uma chance para ele. Às vezes acham que a criança é surda. É surda, né? Assim como tem crianças que custam mais a falar por falta de um estímulo adequado. São crianças que os pais não se comunicam muito com a criança, né? Então, tem crianças que realmente vão falar um pouquinho mais tarde. E aí, baseado nesse fato, ou então a mãe chega e diz assim, não, eu acho que ele vai falar assim. O pai dele também custou para falar, o avô custou para falar. E aí, eles vão perdendo esse tempo do diagnóstico. Vão deixando passar o tempo, né? Porque não, aí chega uma voz e diz assim, ai, não te preocupa, minha filha. O teu pai também, né? Teu irmão custou para falar, a tua avó disse que o teu pai custou para falar. Só que custaram porque E a partir de que idade já dá para começar a se preocupar se a criança não está falando bem, não tá, todos esses sintomas que tu falaste? Bem, como eu te disse, se for chamada a atenção dos pais, né? Os pais se derem conta que já é um bebê diferente, né? Quanto mais cedo, melhor. Ainda quando o bebê dá pra gente começar já a estimular, né? E o que tem chegado atualmente, né, são os mais cedo, são em torno de 2 anos no consultório que eu tenho recebido, com 2 anos de idade já. Porque daí os pais já esperaram, né? Não, mas ainda não falou. Por que ainda não falou? Né? Uns até atrasam para caminhar também, né? Vão caminhar um pouquinho mais tarde, outros caminham também normal, mas é a fala que mais chama a atenção. O comportamento é aquela criança muito quietinha, que fica sozinha, se vai brincar é sozinha, não brinca com outros, ou que tem algumas estereotipias, movimentos repetitivos, ficam balançando as mãos, rodando objetos, né? Gritam do nada, né? Eles têm uma irritabilidade maior, uma irritabilidade maior, eles podem ser hipossensíveis ou hipersensíveis, né? Ter uma sensibilidade muito grande ou uma baixa sensibilidade. Aí tem criança que grita muito, que muitas vezes tu vê, nossa, por que aquela criança grita tanto, né? Chega aqui, já tá gritando, não para no lugar. Isso é um tipo de linguagem, porque como ele não sabe se comunicar, a comunicação que ele usa é o grito, é o choro, né? Tu te imaginas tu chegando num país que tu não conhece a língua, não conhece direito o lugar. Tu vai ficar irritada. Agora, uma criança que está num meio em que ela não consegue pôr para fora o que ela sente, é natural que ela vai se irritar. Então, eu sempre digo, pais, vocês têm que observar o comportamento do teu filho. Por que ele começou a gritar de repente dentro de casa? A mãe diz, ele estava tão quietinho, de repente começou a gritar. O que aconteceu? Tu usou uma roupa diferente que ele não conhecia, um barulho diferente na rua, um barulho diferente no prédio, alguém está fazendo uma reforma, então mudou a situação dele, né? Passou um programa diferente daquele que ele está acostumado a olhar, um som diferente, uma propaganda que geralmente sai com um som mais alto. Então, é normal que ele se sinta irritado e modifique o seu comportamento. Né? Então, a gente tem que observar essas sutilezas, essas pequenas mudanças, às vezes, no comportamento. Tem criança que se autoagride, né? Então, também é uma alteração comportamental. Quando tu vê ela tá se mordendo, por que ela estava quietinha e começou a se morder? Alguma coisa ela não gostou. E existe algum exame que pode ser feito para identificar o transtorno ou vai muito da percepção dos pais mesmo? Os médicos é que vão fazer essa avaliação, né? O neurologista, também o fonoaudiólogo, o psicólogo,
né? Vai ser feito eletroencefalograma e exame genético também, hoje eles já estão fazendo para ver alterações, né, que possam aparecer. Mas não tem nenhum exame que dê ali positivo que dê para ali positivo, não isso é existe. autista, até então não existe. Existem vários tipos de autismo, eu gostaria que tu me falasse sobre esses tipos. Isso, talvez eu já tenha iniciado mais ou menos, né? São aqueles mais leves ou mais graves, autismos de alto funcionamento, de baixo funcionamento. Encontramos também dentro do espectro autista os Asperger, que são os mais leves, são crianças inteligentes, têm um bom relacionamento social, mas têm características autistas, né? Então elas têm um pouco mais de dificuldade em entender o que as outras dizem, né? Vão para a escola, frequentam, acompanham, mas têm alguns traços autistas. Seria, digamos assim, o autismo mais leve que nós conhecemos, que são apenas alguns traços. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, então, e no próximo bloco nós vamos falar sobre o tratamento e também sobre o trabalho desenvolvido numa associação que a Laís ajudou a criar aqui em Santa Maria. A gente já volta. Por ética, reutilize materiais de natureza retornável. O lixo é o resíduo produzido pelos seres humanos durante o desenvolvimento de suas atividades, que vão desde a sua alimentação até a produção industrial. E dependendo do modo como é tratado, esse lixo pode ser nocivo à vida. Ter consciência dos problemas ambientais enfrentados pela sociedade atual e se preocupar com o futuro do planeta é obrigação de todos nós. A informação sobre as questões ambientais deve ser meta de cada um, no sentido de educar a população para o uso consciente de produtos recicláveis, biodegradáveis e reutilizáveis. Santa Maria é um polo educacional que atrai estudantes de todo o estado. Este é o cenário de atuação do Centro Universitário Franciscano, uma referência em qualidade de ensino e interação com a sociedade. Estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais fazem da Unifra um lugar instigante para o saber, um ambiente de liberdade para criar, de pensamento vivo e renovação. Unifra, contemporânea e inovadora, há mais de meio século formando inteligências na educação superior. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa Amiga tem este selo, tem o seu. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Estamos de volta com o Unifra Entrevista. No programa de hoje nós estamos falando sobre autismo, um transtorno que afeta crianças de até 3 anos de idade, não tem cura, mas pode ser tratado, né, fonoaudióloga Laís? Eu gostaria que tu me falasse sobre o tratamento. Como é que funciona o tratamento para todos os graus da doença? Bom, na área fonoaudiológica, né, que é a minha, o que eu posso te dizer assim, existem vários métodos que a gente pode empregar para desenvolver o autista, né? Tem o ABA, que é com base no comportamento, o PECS, que é uma linguagem, o sistema de linguagem alternativa através de gravuras, tem o Sunrise, né, que visa principalmente a interação, tu buscar com que essa criança faça interação com o outro, o TET, que também é comportamental, só que assim, não existe um método que eu diga, eu vou seguir este aqui, entendeu? Porque cada caso é um caso, né? São bem específicos. São bem específicos. Então, por exemplo, no decorrer da terapia, é que a gente observa, eu, por exemplo, qual o que melhor se adapta àquela criança.
Muitas vezes eu até mesclo um pouco de cada um para ela evoluir melhor. Porque eu sempre digo, nada é uma receita, né? Tipo, receita de bolo, vou fazer aqui e vai sair tudo bonitinho. Não, tu vai de acordo com a criança, porque ela vai nos mostrar muito. É ela que vai nos guiar de acordo com as suas dificuldades, né? Eu procuro muito fazer com que ela interaja contigo, porque o pai diz assim, eu vou colocar um vídeo na TV, vou deixar, porque ele se acalma. Eu digo, pai, ele se acalma com o som, com o colorido, mas ele não está interagindo com ninguém. A criança na frente de uma televisão, ela não está interagindo, e eu preciso dessa interação, porque ele tem um problema social de interação. Preciso fazer com que ele interaja, com que ele entenda até o que ele vai ver depois na TV. Né? Porque ele vai ter muita dificuldade, ele tem uma dificuldade enorme de semântica, que é o significado das palavras. Né? Muitas vezes ele não entende o significado, a grande maioria não entende. Né? Na prosódia, que é a entonação, o ritmo, tem uns que falam muito alto, né? Não conseguem, por exemplo, quando tu vai ver em relação à prosódia, uma frase interrogativa ou exclamativa. Não entendem que eu estou fazendo uma pergunta. Tá? Ou eles não conseguem elaborar uma pergunta. Muitas vezes não sabem, uma criança que já está lá no 5º ano, 6º ano, está acompanhando. Né? Eu tenho caso que está acompanhando bem, maravilhosamente bem, e que há 2 anos atrás não lia, escrevia, acompanhava matemática, beleza, mas não conseguia interpretar o texto. Então, isso vem aonde que entra? No significado. Saber interpretar o significado de cada palavra para eu poder interpretar o meu texto. Aí tu tem que trabalhar essa parte da linguagem com a criança. Né? E interagir cada vez mais. É muito importante o papel da família durante a terapia. Eu gostaria de saber isso também. É importante a família participar, interagir. É muito importante participar, interagir, né? Porque muitos pais acabam renegando, né? Querendo esconder a criança, esconder o problema. Hoje já não é mais tanto, alguns, porque a princípio é um choque para o pai, né? Teu filho é autista. Aí depois vem o processo da aceitação. Como qualquer problema que aconteça conosco, diferente do normal, a gente primeiro leva o choque, depois vem o período da aceitação. Né? Pelo fato de hoje pai e mãe trabalharem fora o dia inteiro, né? Mas no momento que ele está com a criança em casa, ele vai ter que interagir com essa criança, com esse filho. E eu sempre digo, não adianta ele fazer fono 2 vezes por semana, tem que haver uma continuidade em casa, uma continuidade na escola. Eu vou na casa, eu vou na escola e o meu trabalho, para quê? Para haver esse trabalho conjunto, não só com a família, mas com quem está com a criança, a professora, a auxiliar que está na escola, a educadora especial. Vamos trocar ideias, como é que ele está desenvolvendo, o que a gente pode mudar. Eles têm essa necessidade da continuidade das coisas para conseguir assimilar. Para assimilar, tem necessidade do concreto. Né? De visualizar aquilo que tu está dizendo para ele, né? Para ele entender melhor. Eu tenho que estar sempre mostrando para ele o que eu quero. Né? Se eu vou trabalhar o conceito, por exemplo, de uma fruta, eu vou mostrar a fruta para ele. Porque às vezes nem sempre a figura ele vai conseguir assimilar. Eu vou mostrar, além da figura, o concreto, de tudo aquilo que eu puder mostrar. Né, que tiver no nosso alcance. Vou trabalhar, por exemplo, com texturas também, para sensibilidade, para ele poder entender o que é mais áspero, menos, o fino, o grosso, o grande, o alto, né? O pequeno, o grande, então desde os objetos, um objeto menor, um objeto maior. Né? Eu sou maior que tu, fico do lado dele para ele ver. Né? Às vezes tu tem que auxiliar, por exemplo, quando é no início, vai trabalhar formas, tu tem que muitas vezes tu pegar a mãozinha para ele pegar aquele objeto e encaixar direitinho, quando ele ainda não sabe levar o objeto sozinho. A gente tem que auxiliar até que ele aprenda. Né? Então, muitas vezes tu tem que guiar o teu paciente. Vai pular junto, dá a mão, vamos pular junto. E é muito, muito importante a participação da família. É uma doença que não tem cura. Até o presente, não. Mas as pessoas conseguem
viver uma vida normal, entre aspas, né, depois de adulto, tendo autismo? Hoje, dependendo do grau de autismo, né, como eu te disse, tem casos às vezes muito comprometidos que eles vão precisar sempre de um auxílio junto, né? Mas o que está sendo feito hoje... Vão ser dependentes para o resto da vida de alguém. Exatamente. Né? Mas muitos casos eles conseguem desenvolver bem, vão para a escola, podem ir para o mercado de trabalho, né? Por que não? E fazer faculdade, né? Desde que muitas vezes temos que fazer algumas adaptações para ele chegar até lá, né? Temple Grandin, que é uma cientista, né, ela fez faculdade nos Estados Unidos, e imagina a época em que a mãe detectou, final dos anos 50, início dos anos 60, quando ela tinha 6 anos, na época em que o autismo, até os próprios médicos olhavam e diziam, não temos o que fazer, tem que ser internado, porque naquela época, muitos e muitos anos atrás, nas décadas de 50, muitas crianças eram internadas em instituições, e essa mãe acreditou que o filho teria potencial, e começou a trabalhar com essa criança, assim como nos Estados Unidos, né, os idealizadores do método Sunrise, que a mãe ouviu o médico dizer, você não tem nada para fazer com seu filho, na década de 60 também, né, e ela já tinha um menino e se esquece esse e cuida do outro, e ela insistiu, e ela mesma foi criando um método com essa criança, que era tentar entrar no mundo dele. Então eu digo para as mães, vamos tentar entrar no mundo dele, mãe, vamos ver o que ele está sentindo. É uma adaptação para toda a família, uma adaptação para toda a família, né? Se ele está lá balançando a mãozinha, vamos balançar junto, quem sabe é essa a comunicação dele. No momento que ele olhar e ver que tu está balançando, ele vai sentir que tu está entendendo ele. Aí ele para com aquele movimento. Então daí eu vou aproveitar o que eles chamam no Sunrise de sinal verde, que é quando ele para com aquela estereotipia e olha para ti. E aí eu vou oferecer o estímulo adequado que eu quero trabalhar. Entendeu? Então, tudo são passos durante a terapia, né? E existe medicação que alivia alguns sintomas? Em alguns casos, o neurologista, no caso, pode até administrar, né, alguma medicação que diminua a irritabilidade ou a hiperatividade, mas isso vai depender do caso e da avaliação do médico. Vamos falar um pouquinho sobre uma lei que foi promulgada recentemente pelo governo e também uma cartilha que foi lançada pelo Ministério da Saúde para orientar os médicos, os familiares sobre a doença. Vamos falar primeiro da lei. A Lei 12.764, tá, que foi aprovada no dia 27 de dezembro de 2012, que é uma lei de política nacional que protege os direitos das pessoas com autismo. Essa lei tem o nome de Lei Berenice Piano. Então, através dela, não se pode dizer, não pode entrar porque é autista. Né? E muitos outros serve para a questão das escolas, que hoje em dia não tem uma aceitação, né, boa com as crianças. Esse autista ele tem que ser respeitado como um cidadão, como qualquer outro cidadão. Eu não posso dizer, não, é autista, eu não quero aqui. Né? E através dessa lei, muitos direitos eles vão conseguir. Né? Porque são pessoas, crianças e adolescentes que vão ser autistas até o presente momento, para a vida toda. Né? Então, direito à escola, direito a ter quem o acompanhe na escola, né? Um professor auxiliar, direito a receber medicação. Né? Tem muitas famílias carentes que não têm como manter seu filho, né, em lugar algum. Então, todos esses direitos, né, que são vários dentro da lei, o autista passa a ter. Né? Então, é uma grande conquista para todas as famílias. É uma grande conquista, sim, direito a atendimento no setor público, né, nas instituições públicas, principalmente. Essa cartilha que tu falaste vai ser distribuída na rede pública para que todos possam saber realmente o que é autismo, como tratar, as diferentes formas de autismo que a gente encontra. Né? Vai auxiliar e muito. Aqui em Santa Maria existe uma associação que inclusive tu ajudou a fundar. É a Associação de Pais e Amigos do Autista, o Quiron. Que dá todo esse suporte, que dá todo esse suporte, que orienta os pais, que faz o cadastramento.
né, dessas crianças e que direciona, né, pode dar uma direção aos pais. Essas crianças também estão recebendo tratamento lá no Quiron, né, em outros lugares também, como a universidade, que também oferece, né, lá no departamento de fonoaudiologia, no departamento de educação, na área de educação especial. E agora existe também uma lei que pode amparar todas essas famílias. Então, exatamente, com essa lei já agora é uma evolução. É uma evolução, né? Como eu te disse, então os pais agora eles têm um respaldo, né? Existe a lei, vamos procurar colocar essa lei para funcionar, né? É um direito deles. Tá bom, eu agradeço a sua presença aqui, Laís, muito obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço também. Quem quiser mais informações sobre a Quiron pode ligar para o telefone 3027 4353. O Unifre Entrevista de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Até lá!